Bom, eu vou me apresentar porque eu acho que muita gente, a maioria aqui não me conhece. Meu nome é Miriam Grunhaus, de casada. Do Brasil eu era Dollinger, talvez alguém conhece, o professor Jacó Dollinger, que faleceu 4 meses atrás. Meus pais eram realmente pessoas que começaram a comunidade brasileira no Rio de Janeiro, e eles fizeram ali há uns 10 anos atrás. Meu pai faleceu recentemente e eu estou aqui falando Leilui Nishmat, meu pai, Yaakov Yosef Ben Tzvi Hirsch. Meu pai era eu estou toda emocionada. Meu pai era um orador incrível, incrível. E eu sei que ele ia ficar muito feliz que eu estou falando mais e acompanhando a linha dele, se bem que ele tinha uma linguagem maravilhosa, um português lindíssimo, eu não tenho, então vocês vão me desculpar porque falar em português para mim é muito difícil. Eu realmente já estou nos Estados Unidos há 30 anos e eu falo geralmente em inglês, então talvez eu pegue umas palavrinhas aqui e lá e peça um pouquinho de ajuda de vocês, mas eu acho que vocês vão me entender. Eu mudei a minha profissão. Depois de 25 anos, eu fazia graphic e marketing e eu trabalhava com ética e compliance. Eu ensinava trabalhadores em companhias por que ser ético e trabalhar de uma maneira honesta é bom para business. Eu adorava isso, meu pai era advogado, eu era filhinha do papai, eu era a preferida, dá pra ver, né? E eu gostava que eu estava na linha do meu pai, fazendo marketing, mas na linha de direito. Mas há 7 anos atrás eu passei por uma dificuldade muito, muito grande na minha vida e ao mesmo tempo, quando as companhias de farmácia para quem eu fazia meu trabalho são compradas, uma por companhias maiores, eu ficava geralmente, quando isso acontecia, cada 4, 5 anos eu ficava 1 ano sem trabalho, até todo mundo que eu trabalhava para eles pegava um trabalho novo e me chamavam de volta. Mas naquela época que isso aconteceu, pela última vez, eu tinha passado por uma época muito, muito difícil e eu não podia de jeito nenhum estar parada. Eu achava que se eu ia ficar parada, eu ia enlouquecer, eu queria estar muito ocupada para não ficar louca, porque você fica pensando nos problemas e dá muita dor no coração. Então eu resolvi, eu vou começar uma profissão nova, eu vou começar a fazer algo que eu não sei nada, eu vou ter que aprender do zero. E eu comecei a fazer bolsas e vender bolsas. Logo depois de 1 ano, mas eu, por mais que eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou muito business-like. Eu tenho que render. Se não rende, não vale a pena. E eu procuro saber os meus erros que eu estou fazendo, o que eu fiz errado, eu tenho que mudar a minha trajetória. E depois de 1 ano... Tudo isso aqui nos Estados Unidos? Tudo aqui nos Estados Unidos. E depois de 1 ano de ter feito e ter entrado até em lojas boas, eu vi que eu não ia conseguir fazer esse business crescer muito. E se vocês querem saber por quê, eu posso dizer, bolsa é um artigo no fashion que tem a ver com status. As pessoas querem brand, as pessoas querem poder dizer que é de marca. Mesmo que eu fazia as minhas bolsas na Itália de cor ou qualidade superior, mas ninguém queria pagar $300 para uma bolsa de uma marca que eles não conheciam. Então eu sabia que se eu não colocasse alguns milhões de dólares para fazer a minha marca super conhecida, eu não ia conseguir fazer a companhia crescer de uma maneira substancial. Então ficou na hora de mudar, eu logo mudei, comecei a fazer roupa. Eu não sei costurar, eu não sei nada de roupa, mas eu falei, tudo bem, eu vou trabalhar que nem uma louca varrida, não vou pensar nos meus problemas e vou começar um business novo. Comecei a fazer roupa e no início eu fazia só roupa de tzniut, não tinha nada de especial na roupa. Comecei a entrar nas lojas, comecei a vender melhor do que as bolsas, eu vi que tinha futuro, mas eu estava miserable, eu estava muito não bem. E eu resolvi sentar comigo mesmo e tentar descobrir por que eu mudei, por que eu queria entrar para fashion. E quem me conhece bem sabe que eu não sou nada de fashion. Se vocês me olharem no meu Instagram, todo mundo tem que me follow agora. Quando sair daqui, todo mundo tem que me follow. Eu estou sem make-up, eu estou de beanie, eu estou às vezes até de pijama. Eu sou muito simples. Mas por que então que eu entrei no business de fashion? O que eu queria ver com esse negócio? Era só ficar ocupada?
E depois de muita reflexão interna, eu entendi por que Hashem me levou nessa trajetória. E era porque eu queria conexão com as mulheres e eu queria passar uma mensagem para as mulheres. Eu não queria mais trabalhar com companhia de farmácia, eu não queria mais trabalhar com esses trabalhadores, eu queria trabalhar com esse povo assim, eu queria mandar uma mensagem. E eu podia usar a fashion para passar essa mensagem. E é sobre essa mensagem que nós vamos conversar hoje. Eu não vou falar nada sobre fashion. Quem quiser perguntar depois pode perguntar, mas eu estou aqui pela minha paixão, que é essa conexão e a mensagem que eu vou passar para vocês. A vida é muito dura. A vida traz muitos problemas. E quando eu passei pela minha época difícil, eu estava tentando pensar: e agora? O que isso significa? Primeira coisa que me passou na minha cabeça é: será que eu estou sendo castigada? Eu devo ter sido uma pessoa muito ruim para merecer uma dor de coração tão grande. E eu acho que muitas pessoas pensam isso em épocas difíceis da vida, nas quais a gente passa por problemas, passa aquele choque e fala: por que isso está acontecendo? Eu devo ter sido uma pessoa ruim e eu devo estar recebendo um castigo. E eu realmente não acredito nisso. Eu não acredito que problemas é castigo. Eu acredito que épocas difíceis da vida é uma época de crescimento. E não dá para a gente crescer quando está tudo de bom, quando está tudo na boa. A gente não cresce, a gente continua, a gente só aproveita aquela época boa da vida. Eu acho que a vida é uns ups and downs, que a gente tem uns tempinhos que a gente pode respirar, e depois aí a gente tem uns downs, que é uma época que a gente está sendo testada, que a gente está crescendo, que a gente está aprendendo. E eu resolvi fazer um projeto. Eu quero avisar a todos vocês que eu não sou psicóloga, eu não tenho treinamento de psicologia, de mental health. O que eu vou contar para vocês é de uma pesquisa que eu fiz, que ainda faço. É uma pesquisa que eu provavelmente vou fazer para o resto da minha vida. Mas é muito, muito, muito interessante o que eu descobri e eu vou contar isso para vocês. Mas antes de chegar nessa pesquisa, eu quero contar para vocês por que eu acho realmente de todo o coração que quando a nossa vida está passando por uma época difícil, por que isso não é um castigo? E eu fui olhar na história das Imaot, das mães, Sará, Rivká, Rachel, Leá. Vamos dar uma olhadinha bem rápida, sem rashi, sem esforno, só do Humash. O que aconteceu com essas mulheres? Inférteis, tiveram que dar um marido para outras, uma deu para a irmã, deram para as empregadas, para ter filhos, tiveram filhos ruins, filhos que eles tiveram que mandar embora. Vocês podem imaginar a dor de uma mãe? Não interessa, todo mundo tem filho melhor, filho pior, filho que passa por épocas difíceis. Vocês mandariam embora um filho chatinho, maldoso, para não estragar o filho bonzinho? Imagina a força de vontade que essas mães tiveram para fazer a Sharsheret do Am Israel. As dores, quando a Rachel falou para o marido dela: reza para mim, eu quero ter um filho, eu quero ter uma criança. A irmã que ela deu o marido para a irmã, ela não sabia que ele ia trabalhar mais 7 anos por ela. A irmã tinha filhos e ela não tinha filhos. Jacob falou para ela: querida, amor da minha vida, eu tenho filhos. O problema é seu, você que tem que rezar. Eu entendo o que o Jacob fez, mas que dor! Que dor! Imagina a dor! Que alguém possa dizer que Hashem não era apaixonado pelas Imaot, não dá para acreditar. As Imaot eram as nossas mães. Elas estão na Torá, aparecem tantas vezes. Elas são quem criou. Nós todas viemos dessas mães. Mas elas sofreram muito. E elas sofreram para nos mostrar, para nos ensinar também como se comportar em épocas difíceis da vida.
mas também para mostrar para a gente que não é castigo, mas que é parte do crescimento, é parte de ser Am Israel. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre o que eu estou fazendo, sobre a pesquisa e o ensinamento que eu faço através da minha coleção. A pesquisa que eu estou fazendo é falando com mulheres que passaram por tragédias, coisas que eu não sei como elas respiram. Mas hoje em dia, elas se consideram pessoas felizes. Quando você pergunta para elas, você é uma pessoa feliz? Elas dizem, absolutamente, eu sou uma pessoa feliz. Felicidade não é uma coisa constante. É uma coisa que você pode estar super feliz hoje e amanhã ter um dia muito triste. E uma coisa não nega a outra. Mas que, em geral, elas se consideram pessoas felizes, elas se consideram felizes. Comecei a fazer essas entrevistas com mulheres brancas, pretas, asiáticas, altas, baixas, magras, gordas, jovens, velhas, porque eu queria ver se tem alguma coisa em comum entre todas as mulheres, independentemente de onde elas vêm e de onde elas são. Porque eu queria saber se tem uma mensagem em comum para todas nós. E eu vi que sim, que não interessa. Não interessa de onde elas são, não interessam de que religião, não interessa as idades, não interessa nada disso. Elas todas têm várias coisas em comum que elas fizeram para poderem se fortalecer e hoje em dia serem felizes. Então, antes de contar um pouquinho o que elas têm em comum, eu posso contar para vocês também um pouquinho de certas pesquisas, certas mulheres com quais eu falei e as histórias dela. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre... A minha coleção é baseada na cultura japonesa. O que vocês podem ver, a blusa que eu estou usando é uma das minhas peças. E essa arte japonesa se chama kintsugi. E vocês podem olhar no internet. Kintsugi é quando pratos quebram, cerâmica, o japonês não joga fora, ele cola as peças de volta e aonde que está quebrado, eles enchem com ouro ou com prata. Então, é uma junção feita com ouro. E essa lição de vida é para a gente não ter vergonha das nossas cicatrizes, para a gente celebrar, para a gente que todas essas cicatrizes é o que fazem nós, quem nós somos hoje em dia. Nós somos fortes, nós somos com muita mais sabedoria, com muita mais experiência, com muita mais empatia por outras pessoas. Quando a gente passa por dificuldades, no dia seguinte a gente já tem mais coração pelo outro, a gente entende o outro melhor, porque a gente imagina se eu passei por isso, o que será que eles estão passando? A arte kintsugi é muito interessante, porque o próprio processo de colocar as peças de volta é uma maneira muito clara para você procurar a ser feliz. Quando eles falam sobre quando quebrou a peça, você tem que pegar e botar a mão e passar a mão na parte quebrada, entender aonde que cada peça vai com cada peça. É o primeiro passo de quando alguma coisa dá errado na nossa vida, é a gente entender onde a gente está, onde a gente vai, como a gente vai colocar essas peças de volta. Depois você encontra onde são as peças, aonde eles pertencem, você tem que colocar um tape para segurar, para você ver o negócio todo completo. Você tem que ter a visão de que vai ser a tua vida. Quando você juntar, ela não vai ser a mesma vida, ela vai ser um pouquinho diferente. Depois você coloca a cola. E a parte mais interessante para mim essa é a parte mais difícil, para mim. É uma coisa muito pessoal, para cada pessoa tem a parte dele que é mais difícil. Essa parte, depois que você coloca a cola e todas as peças estão juntas, é esperar a cola secar. E é uma parte que demora muito tempo. E a gente tem aquela pressa, aquela vontade de ver tudo resolvido já. Quando que o nosso problema vai embora? Quando que vai estar tudo resolvido, vai estar tudo 100%? Para mim, a paciência é o meu teste mais difícil. E depois é colocar o ouro. É
mostrar para o mundo, é mostrar para as pessoas, eu quebrei, mas eu consertei, e hoje em dia eu tenho mais valor, eu sou mais forte, eu tenho mais sabedoria que eu posso dar para vocês. Então a arte de Kintsugi, então a minha roupa tem a ver com a arte de Kintsugi, porque eu tinha que conectar com a minha missão de vida. As mulheres com quem eu entrevistei, eu delineei umas 10 coisas que elas fizeram, todas fizeram para conseguir a felicidade. E eu vou lhe dizer a verdade, eu não acho que tem nada... Eu esqueci essa página? Não, está aqui. Eu não acho que tem nada que eu vou dizer para vocês que vocês já não sabem. Porque quando eu faço as entrevistas e é um processo que leva tempo. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer a entrevista, geralmente entre 1 e 2 horas, já tive entrevista de 3 horas. Eu não escrevo nada durante a entrevista, eu faço um recording e depois eu tenho que escutar tudo de novo, ao mesmo tempo escrevendo. Então, se a entrevista foi de 2 horas, me leva 3 horas para escrever. Depois, eu só escrevo rápido, né? Fazendo a datilografia do que ela está falando, mas depois eu tenho que escrever. Depois eu tenho que mandar para a editora, porque eu faço erro em inglês. Depois eu tenho que mandar para a pessoa. É um processo muito longo. E nesse processo todo é a oportunidade que eu tiro as lições que eu aprendo de cada mulher. E no final das contas eu vi que as lições são geralmente as mesmas. E eu vou dizer para vocês, elas odeiam ser vítimas. Tem gente que adora ser vítima. A vida me ferrou, eu sou uma coitada, quem vai cuidar de mim? Quem vai consertar para mim? Isso não foi justo, isso não foi bem feito, eu não mereço. E ser vítima, você não consegue sair dessa. Elas todas que eu entrevistei odeiam ser vítimas, têm ódio, elas falam, não sou vítima de jeito nenhum, não sou vítima, não quero ser vítima. Então a primeira coisa é não querer estar naquela posição, é querer fazer alguma coisa para consertar. Elas assumem responsabilidade que elas têm no cartório. E eu achei muito interessante, porque tem muitas mulheres que eu não vi nada que elas são culpadas. Por exemplo, eu falei com mulheres que foram abused, e foi devagarzinho, foram abused, elas foram completamente brainwashed, como que se fala? Lavagem cerebral, porque... Mas elas falaram para mim, eu fiquei depois da primeira vez que ele me bateu, ou que ele me enforcou, ou que ele isso, eu fiquei. Por isso eu tenho responsabilidade. Cada uma encontrou alguma coisinha na qual elas tinham responsabilidade e elas estavam ok. Eu tenho responsabilidade e eu posso consertar, mudar a situação. Elas são prontas a fazer o trabalho que leva para chegar à felicidade, né? Como eu falo, como botar as peças de volta e fazer o Kintsugi, que é um processo laboroso e difícil, mas elas estão dispostas a fazer isso e elas não estão achando que não vão conseguir. Elas falam, eu vou um dia a cada dia, cada dia é um dia, cada vez eu vou fazer um pouquinho e eu vou chegar lá. Elas todas acreditam em alguma força maior, porque elas não são todas judias. Então eu pergunto para elas se elas acreditam em Deus. E todas elas, quem fala, elas falam, eu acredito numa força maior do que eu. Eu acredito em, elas falam em, elas mencionam forças, nem todas Deus, mas muitas Deus também. Elas param, e eu achei muito interessante, porque a parte do Kintsugi é parar com o objeto quebrado, né? Parar e aceitar, quebrou, e agora? E as peças, onde estão? E elas param para analisar a vida delas, elas param para introspectar, para planejar como elas vão passar dessa fase da vida. Uma coisa enorme, elas pedem ajuda.
E eu acho que muita gente que não pede ajuda porque acha que a dificuldade é castigo. Então, muita gente tem vergonha de pedir desculpas porque se elas falarem para uma outra pessoa, eu preciso de ajuda, porque a minha vida agora está um fracasso, a pessoa tem vergonha porque vai achar que o outro acha que você está sendo castigada. Então tem vergonha, então não quer pedir ajuda. Ou não quer pedir ajuda porque não sabe receber, porque talvez essa pessoa foi a pessoa que sempre dava e não é acostumada a receber. Mas elas sabem que elas não podem fazer isso sozinhas. Então elas ou pedem ajudas de terapeutas, de amigos, de famílias, de quem for, mas elas não estão nessa sozinha. Elas leem muitos livros, ou de self-help, ou livros de religião. Então, elas procuram a ler e se informar para saber como sair da situação difícil. Isso é uma pergunta que eu faço, que eu acho assim interessantíssima, porque eu tenho muita dificuldade com o tema de perdão. Porque eu acho que a palavra perdão não é usada corretamente. Porque quando as pessoas falam, quando você perdoa, é o maior presente que você pode dar para você mesmo. Eu entrevistei uma mulher que o marido, que era abusive, eles acabaram se separando, ele entrou na casa dela, ela veio da escola, depois de levar as crianças para a escola, e ela entrou em casa e ele estava lá, ela não sabia que ele estava lá. A idade? Ok, não vou mencionar. Ele não se comportou nada bem naquele dia. E ele morreu, no fim das contas, mas ela achava que ela ia morrer. Então, eu pergunto, o que você tem para perdoar? Ele não está nem aqui para pedir desculpas. O que ele fez não tem perdão. Não tem perdão. E eu acho que a palavra perdão não é usada corretamente. Sim, se livrar, não ficar pensando, dizer estou partindo para outra, isso eu não acho que é perdão. Eu acho que cada caso, a história de perdão é uma coisa muito delicada e que tem muito a ver com um problema que a pessoa tem. Eu provavelmente um dia vou começar uma outra pesquisa sobre o assunto de perdão, mas eu acho muito, muito interessante. Mas eu vou dizer para vocês o que elas sim perdoam, todas. Elas perdoam a si mesmas. E isso que eu acho que a gente sim tem que fazer, assim tem que a obrigação de fazer. Não é sempre perdoar o outro, mas é perdoar a gente. O outro, se não pede perdão, você não perdeu perdão. Eu não quero pensar em você, eu não quero você parte da minha vida, você não pediu desculpas, eu não preciso te desculpar, mas eu tenho que me desculpar pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu não sou uma pessoa horrível, eu sou uma filha de Deus, eu tenho bom para dar nesse mundo e coisas assim. Elas todas falam consigo mesmas com delicadeza. Da mesma maneira que você não vai falar para uma amiga, você está muito feia hoje. Você engordou. Essa roupa não combina. Teu olho parece muito cansada. A gente não fala assim com os outros, mas a gente fala assim com nós mesmas, às vezes diariamente. Você olha no espelho, tô tão gorda. Tô mesmo. Mas e aí? Ótimo, eu falo para todo mundo, eu engordei 30 pounds esses últimos 2 anos, mas sabe o quê? O meu abraço vocês vão gostar, porque ele é fofinho. Ele não é aquele abraço duro, aquele osso. Vem me abraçar. E aí? A gente tem que encontrar as coisas boas da gente e não as coisas ruins da gente, porque a gente não pode falar com nós mesmas da maneira que a gente não fala com os nossos amigos. E elas são todas bem delicadas consigo mesmas. Elas sabem que elas precisam desse amor que vem delas. Primeiro tem que vir delas. E elas praticam gratidão. Agora, gente, gratidão é o segredo. Tem mais uma coisa que eu tenho que aumentar aqui, que eu tenho que acrescentar. Gratidão é o segredo do começo de uma próxima vida maravilhosa. E cada um pode começar nesse minuto. Se a tua vida é maravilhosa, pode ser mais maravilhosa. Mas eu digo o seguinte, você falar, Deus, muito obrigada que eu estou respirando. O que todo dia você vai falar, Deus, obrigada que eu estou respirando, no final você vai ficar falando isso só falando. Porque a gente, na verdade, a gente não deveria, mas a gente leva a respiração como um fait accompli, né? A gente respira.
Mas tem coisas que acontecem cada minuto da nossa vida, que a gente tem razão pela qual ter gratidão. E quando a gente começa a anotar, agora, eu comecei a escrever as coisas que eu sou grata. Por que eu escrevo? Porque quando você sabe que você tem que escrever amanhã, você tem que ficar prestando atenção em tudo que vai bom no teu dia, porque senão você não vai ter o que escrever. Então eu falo primeiro, eu sou proibida de falar todas as coisas que a gente fala em Tefilot HaShachar, eu não posso colocar na minha lista de gratidão. Tem que ser outras coisas. Então agora eu fico prestando atenção. Alguém abriu a porta para mim, me levou minha mala para cima, participou num projeto que eu estou fazendo e não me cobrou, fez isso o tempo todo, prestando atenção, escrevendo. Quando você começa a realizar e ver quantos presentes a gente recebe por minuto, por dia, a gente fica honrado pelo número de presentes que a gente recebe. Mas a gente, quando tudo é bom, quando as coisas acontecem direitinho, a gente tem essa reação de não prestar atenção. Eu falei para vocês no início que elas têm horror de serem vítimas. Então a última coisa que eu quero deixar vocês podem fazer qualquer pergunta, mas eu quero explicar para vocês que existe isso que é a minha análise, tá? Não é análise de nenhum profissional, mas a minha análise. Que existe 3 qualificações de pessoas. Tem a vítima, tem o survivor, que é a pessoa que sobreviveu a alguma coisa difícil na vida e ele já é uma pessoa incrível, forte, mas tem o thriver. O thriver é aquele que sobreviveu, mas hoje em dia usa exatamente o que quebrou ele para fazer a vida de outros melhores. Essa pessoa encontra felicidade muito rápida. O que significa é que essa pessoa dá dele mesmo para outros. Ele está nesse mundo para ser of service. E a coisa que quebrou, a coisa que ela tinha vergonha, a coisa que machucou tanto, que abalou mais, é o presente que ele tem para ajudar outras pessoas. E a primeira vez que você sai para dar naquele espaço dolorido é muito difícil. Mas cada vez que você faz e dá, você vira de survivor para o thriver e você encontra o joy. E cada minuto que você sabe que você ajudou uma pessoa, dá purpose. Como que se fala purpose? Propósito. Pela dor que você sentiu. E o que mais a gente quer? A gente quer saber que a nossa dor não foi à toa, que a nossa dor ajudou alguém, ajudou o mundo. Então eu falo, uma pessoa, se eu posso ajudar uma pessoa, vale a pena. Uma pessoa. Então você vai pela vida assim, escreve tudo que você é grato, pensa nessas 10 coisas que eu falei. Seja uma pessoa que vai querer dar das experiências dele da vida para ajudar. Não é todo mundo que tem que falar em público. Não é todo mundo que tem que botar uma notícia no jornal, não é assim. Você pode ajudar uma pessoa, ir na casa da pessoa que você sabe que está passando pela mesma situação que você passou e abraçar a pessoa, não falar uma palavra. Mas a pessoa vai saber que você entende de coração, que você está lá de coração, chorar junto. Quando eu passei por épocas difíceis, e eu não falo muito dos meus problemas, porque para mim não é o problema. Para mim é o que você faz com as dificuldades que você recebe na vida. Mas eu tenho muita gratidão pelas poucas pessoas que eu se encontrei, que choraram comigo, que não falaram uma palavra, que não falaram para mim, faz isso, faz aquilo, não gosta desse, esse é horrível, mas não me falaram nada, só sentaram e choraram comigo. Essas pessoas eu tenho muita gratidão. Então, às vezes, a ajuda que a gente pode dar para uma pessoa, que pode salvar a vida de uma pessoa, é só estar presente e chorar com eles, e abraçar, e estar lá realmente presente. Então, eu deixo vocês com esses pensamentos, com muito carinho, e eu espero que, se alguém aqui está passando por uma época difícil, que saiba que você é amado por Hashem, amado pelos amigos e que ninguém deve estar sozinho. Sempre procura, porque alguém vai estar lá para ajudar.